Olá, bem-vinda às Dicas do Ateliê Marcela Lana. Eu sou Marcela Lana e trabalho com desenho, com escultura e principalmente a minha grande paixão, pintura. E uma dica para você, daqui a pouquinho tá saindo o nosso curso sobre pintura acrílica para quem tem interesse de começar a se aventurar nessa área. Vai ser um curso muito legal e muito prático. Então fica atento, quando ele sair, as informações vão estar aqui abaixo na legenda para você clicar e ver. Mas vamos lá. Eu recebi uma pergunta super interessante, né? Como é que a gente sabe que uma tela, um trabalho, né, artístico está finalizado? Esse é sempre um grande desafio, né, para um artista em si, e eu acho que todo mundo que está fazendo alguma arte chega nesse ponto. A gente, né, tem a tela, a gente prepara a nossa tela, a gente começa a pintar, a gente enche a tela de tinta, preenche todo e qualquer espaço, trabalha em cima daquela pintura. E aí? Qual é aquele momento, aquele exato momento que o artista fala: cara, acabei, tá pronto, eu estou realizada com esse trabalho é aquilo que eu imagino, esse trabalho é aquilo que eu quero que fique, não quero mais mudar. E que eu quero colocar na parede ou vender, que alguém coloque na parede e seja eternizado dessa forma. Esse é um momento muito crítico, porque significa justamente isso, que ele vai estar finalizado. E quando ele está, né, em desenvolvimento, né, a gente pintando, quando ele está no ando, né, no gerúndio, no desenvolvimento, no, né, que a gente está ainda desenvolvendo ele ainda é uma coisa inacabada. Você colocar um martelo e falar, acabou, c'est fini, né? Agora é isso. Ele está pronto para ir aos olhos do público. Quer dizer, ele está pronto para receber críticas positivas e negativas, receber feedbacks, né? Ele está pronto ao mercado, né? Ao seu cliente, se for uma encomenda, por exemplo, principalmente, né? Mas qual é esse grande momento? Vou falar por mim, porque eu falo aqui de experiência, né? Para quem já viu aí os meus vídeos, sabe que eu comecei a pintar com 11 anos de idade, é muito tempo atrás, vamos abafar isso, mas por experiência. A minha experiência pessoal e para cada um é diferente, então não se apegue à experiência pessoal, né? Na verdade, eu acho que é meio intuitivo esse momento para mim. Né? O Picasso, né, quando foi perguntado essa pergunta que é clássica aí no meio, ele fala, não, é quando o Marchand tira o cavalete, tira a obra do meu cavalete. Quer dizer, para ele nunca vai estar terminado, sempre vai ser uma coisa que ele vai fazer e refazer e pintar e repintar em cima e pensar e até que alguém, um fator externo, chega, meu filho, para aí, vamos tirar aqui, precisamos vender, precisamos expor e tira. Olha que interessante. Né? Então tem vários artistas que acham justamente isso, que a obra de arte é um processo infindável, né? Que ele vai ali e daqui a pouco vai passar alguns anos e aí ele vai voltar a fazer algum retoque, que está sempre em construção. Já Rembrandt, por exemplo, ele fala que quando ele termina uma obra de arte, é quando ele vê que a obra de arte criou vida em si. Quer dizer, um momento, e ele pintava de forma mais realística, né? Não é a minha técnica, mas ele fala que é quando ele vê que a tela respira, que os personagens que estão ali ganham vida, de tão realista que eles são, né? Já Monet fala que meus quadros terminam em si mesmos e não têm continuidade. São momentos da natureza congelados no tempo. Monet acreditava que a conclusão de uma obra de arte ocorre quando ele captura um momento da natureza e imortaliza em uma pintura. Cada um tem uma forma de chegar a esse fim, né? De dar fim ao seu processo naquela obra específica. Para mim é o seguinte,
a tela precisa dormir. E dormir alguns dias. Sabe aquela técnica, né? O pão dormido, a comida dormida, comida do dia seguinte é melhor. Para mim, na tela acontece isso também. Quer dizer, quando eu acho que terminei, eu não terminei, eu ainda fico namorando aquela tela por diversos dias, a diversas dormidas, para analisar certos pontos. Então, como eu começo a entrar nesse momento em que só passa a observação, né? E aí, o que eu faço para observar? Vou colocar aqui algumas técnicas para vocês que eu utilizo no meu dia a dia que me ajudam quando eu começo esse momento de pura observação, sem pegar no pincel, sem pegar na espátula, mas só observando, né, aquele trabalho de observação e autocrítica daquela obra de arte, eu começo a fazer. A primeira coisa que eu faço é observar a distância. Então, colocar numa parede, né, possivelmente, tira do cavalete, bota numa parede e começa a observar no mínimo de 2 a 3 metros de distância a sua tela. E em diversos tipos de luzes. Eu observo de manhã, à tarde, à noite. Fico observando como é que a luz, né, incide na tela. Isso é muito importante. E deixa dormir. Vai fazendo notas mentais, né? Esse é o segundo ponto. Vai fazendo notas mentais da sua autocrítica, né? Eu saio dessas notas mentais assim, não, eu acho que ali a cor tem que estar um pouquinho mais saturada. Eu acho que aqui eu tenho que trazer um ponto de luz. Eu acho que esse traço não está adequado. E eu vou fazendo anotações mentais de coisas que eu tenho que mudar e reparar. E aí, depois de dormir um pouco com essas notas mentais também, eu chego a umas 2 ou 3 notas mentais principais para fazer alguns tipos de reparo. O terceiro ponto é o seguinte, eu tiro muitas fotos. E aí tiro de perto, tiro de longe, tiro de partes, tiro do todo e vou namorando as fotos. Você namorar ao vivo é muito diferente de você namorar a foto que você tem. A foto te dá outra perspectiva. E você pode namorar em qualquer momento do dia, né? Tá lá no metrô, tá lá, né, no transporte, na consulta médica, você tá lá assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se, né, fazer uma análise aqui dessa pintura, deixa eu ver o que tá precisando. E você começa a ver em diversos momentos e de diversas formas diferentes. Quarto ponto que eu coloco é que eu pego essa foto e transformo ela em preto e branco para fazer uma análise aí das tonalidades e principalmente dos contrastes, né? Dos valores tonais que eu estou utilizando. Assim eu consigo fazer uma análise se aquele contraste, aquele desenho, né, do claro para o escuro, do contrastado para o menos contrastado, tá ok na minha tela. Então, isso é muito importante para mim, né? Então, a gente falou aí de alguns pontos grandes. Um outro ponto muito importante é que eu pego essas fotos e mando para pessoas que são de extrema confiança minha. Pessoas muito próximas em que eu gosto e confio do feedback. Não são pessoas que vão passar a mão na cabeça, né? E vão falar, ai, que lindo, que maravilhoso. Não, mas pessoas que eu sei que vão ter uma crítica e um nível crítico para me falar, olha, não gostei, gostei, ó, essa tela aí, não sei, ou tá precisando disso aqui, ou essa espatulada aqui. Então, às vezes, pessoas é bom você ter um mix de pessoas aí, pelo menos umas 3 ou 4, e dentre elas, pessoas que são extremamente da área, são, né, professores ou são pintores já de longa data, é bom ter essas pessoas diferentes, assim como as pessoas completamente leigas, que falam assim, ai, não tem de arte não, mas tô achando que esse mix de pessoas em que você, né, conhece, confia, é muito importante para te dar um feedback. Eu não aceito qualquer feedback, quer dizer, eu ouço, aceito receber, mas chega em mim, eu dou um crivo, né? Eu analiso, não é qualquer feedback que vai bater em mim, eu vou realmente adressar ele e fazer alguma coisa com ele quanto à mudança da tela. Mas, o que acontece? Eu chego e vejo, não, esse feedback que estou achando interessante, realmente eu vejo que é pertinente mudar isso ou aquilo. A gente que pinta sabe que não é, né, um Ctrl+C, um Ctrl+V, que a gente vai copiar e colar, mudar, né, um Ctrl+Z aí, que dá para mudar muitas coisas.
Tem um certo momento na pintura que não tem mais muito como retroceder certos pontos. Então a gente sabe também das limitações aí da pintura, das limitações do meio que a gente está fazendo. Então isso é muito importante também. E aos pouquinhos, e essa análise tem quando começa ali, você preencheu toda a tela de tinta, você está começando a fazer a sua própria análise. E aí você começa a ter essas ferramentas que vão te ajudar aí a depois fazer algumas pequenas alterações e depois a concluir, por fim, que está pronta. Está concluída, c'est fini, terminou, finish! É isso aí! E você se sente feliz. Aí eu deixo ela na parede e aí ela dorme um pouco mais. Depois de algum tempo, que é o tempo aí que eu deixo até para tinta, né, secar mais, ficar, apesar de eu usar acrílica, mas eu deixo bastante tempo e depois a parte que sabe, a parte que para mim significa o final é a parte da assinatura. Depois de assinar uma tela, eu não faço mais nada a não ser envernizar, fazer algum tratamento nesse sentido. Mas a batida de martelo, para mim, é a assinatura. Por isso que eu começo esse processo, eu uso todas essas ferramentas e algumas mais para me ajudar a chegar nesse ponto em que a tela vai dormir mais um pouquinho, eu vou colocar na parede, ela vai ficar lá, depois de eu ter feito algumas alterações, e depois de alguns dias ou algumas semanas eu falo, não, agora já dormi bastante para essa tela, já analisei bastante, já perguntei para as pessoas, já fiz, né, as minhas ferramentas aí, já utilizei, já tirei foto, vi o preto e branco, vi o contraste, já vi tudo e ela dormiu e dormiu bem. E aí sim eu me sinto tranquila para assinar. E essa é a batida de martelo para mim de que a tela está finalizada, de que eu posso expor, vender, né, e ter a tela aí no meu portfólio. Então é importante também ter esse marco do que define fisicamente, né? Para mim é assinatura, né? Para você é o que? É o verniz, é colocar na parede, é que alguém fale, né? Que você receba uma crítica de uma pessoa específica, é que, né, o seu agente, o seu marchand ou que, né, a galeria que te represente chega e fala, não, tá legal. Aí você fala, deixa eu só assinar, envernizar, terminar aqui, então finalizou. Então é importante que alguma coisa física, né, alguma ação determine para você que acabou e que está na hora de partir para outra tela. Então esse para mim é um momento. E para você, qual que é? Escreva aqui para baixo aqui, coloque seu comentário, divida comigo e siga aqui a gente para mais dicas sobre pintura e sobre arte. Você sabe que aqui a gente faz parte do MaHub, uma comunidade criativa que trabalha com criatividade, arte e empreendedorismo. Aqui a gente tem lives, entrevistas, reviews de cursos, um clube do livro chamado MaBook Club oficial, pode seguir aí nas redes sociais. E a gente aqui também tem o Ateliê Marcela Lana, em que tem toda a prática, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, né? Tudo que a gente vê através do MaHub, que é uma comunidade para te ajudar a viver de arte. A gente coloca em prática no Ateliê Marcela Lana e a gente estuda no Clube do Livro MaBook Club. Se você não conhecia a gente, bem-vindo! Siga aqui nas redes sociais, não deixa de curtir e de se inscrever aqui no canal, vai ajudar muita gente. E até a próxima pergunta, até a próxima dica. Fica de olho aí se o curso já saiu, fica de olho.